Graça e paz, irmãos, amém? A escolha dessa última canção, o tema tem bastante a ver com aquilo que a gente quer falar nessa noite. Nós vamos ver que o salmista, o salmo que eu escolhi, o salmo número 143, o salmista ousou contar todas as suas penúrias, suas tristezas, essas suas aflições a Deus. Nós vamos ver como é que ele fez isso e o resultado disso. Podemos ter certeza que sempre vai ter um amigo Jesus disposto a ouvir as nossas orações, as nossas petições, os nossos rogos em momentos de tristeza e aflição. E esse Salmo 143 tem a ver com essa canção. Eu quero ler o Salmo 143 com os irmãos, eu vou ler depois a gente destrincha um pouquinho ele. Diz assim o Salmo 143: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos, estendes para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como uma terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, pois o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Eu fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos o que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. O rei Davi, ele estava sofrendo uma grande perseguição. E isso trazia muitas angústias a ele. E a perseguição que ele sofria não era uma perseguição comum. Toda perseguição é muito ruim, de um vizinho, de um parente, de um chefe, de um patrão, de um filho. Toda perseguição é muito ruim. O problema aqui é que ele estava sendo perseguido simplesmente pelo rei. O rei queria matar ele. O rei, dono das tropas, dono do exército, dono dos soldados, estava caçando ele que nem louco para matar ele, queria matar ele de todo jeito. E ele, no momento de muita angústia, ele faz essa oração. Esse salmo é conhecido como um salmo penitencial, um salmo de penitência. Mas por que penitência se ele estava sofrendo uma perseguição? Nós vamos ver que Davi entendeu que aquela perseguição tinha alguns motivos. Ele está tão atribulado que ele fala: Senhor, eu não aguento mais, eu estou colocado como aqueles que estão na sepultura, eu estou me sentindo um cadáver, eu estou desanimado, eu estou desiludido, eu estou sem força, não tem mais nada, eu preciso que o Senhor atue. Ele começa no versículo 1: Ó Senhor, ouve a minha oração. Nós cantamos uma oração, em Jesus nós temos um amigo que ouve as nossas orações. Davi só ousou chegar diante de Deus e contar as suas misérias, o seu sofrimento, a sua aflição, que ele falou: bom, a autoridade máxima do reino é o rei, se ele quer me matar não tem mais ninguém a quem socorrer, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu vou orar a Deus. Ó Senhor, ouve a minha oração. Davi, quando ele começa a confessar a sua aflição,
ele pensou mais ou menos assim: eu devo confessar os meus pecados. Se eu estou sofrendo alguma aflição, porque não é possível haver uma perseguição sem algum motivo, sem alguma injustiça. Na verdade, Saul tinha ciúmes de Davi, porque Davi era uma pessoa adorada no reino, um homem encantador, uma pessoa inteligente, um bom músico, e Saul tinha muita raiva, muita inveja de Davi. Mas Davi entendeu que ele precisava confessar os pecados dele diante de Deus. Ele falou: Senhor, eu vou confessar a Ti as minhas penúrias, as minhas aflições, porque eu quero continuar desfrutando das Suas bênçãos. Ele conclui que esse sofrimento que ele está passando, em função do ataque de Saul, na verdade ele entendeu que era um momento em que Deus estava tratando com ele. Ele falou assim: bom, eu estou aqui quase que morto, mas ele entendeu que esse era um momento do Senhor ensinar alguma coisa para ele. Ele entendeu que ele precisava aprender algumas coisas. Nós vamos ver na oração que tem algumas coisas que ele não sabia fazer. Ele entendeu que era um momento de disciplina de Deus. Assim ele suplicou a misericórdia de Deus na sua oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, inclina teus ouvidos e escuta-me, por favor, Senhor, e me escuta. Segundo, aqui está uma grande chave na oração, irmãos. Essa oração que Davi faz é um ensinamento, é um modelo de oração contrário a muitas orações que a gente vê as pessoas ensinando na TV, principalmente nos televisivos, quase que todos, raríssimas exceções. Ele falou assim: Senhor, me escuta, por favor. Não é segundo eu mesmo. Se você olhar da cima para baixo, você não vai ver uma pessoa sequer na terra merecedora de ou inclinar os seus ouvidos para escutar. Não é por minha causa. Por minha causa eu não tenho louvor algum. Eu sou miserável. Mas me escuta, segundo a tua verdade e segundo as tuas misericórdias, segundo a tua justiça. Ele invocou o caráter de Deus. Porque na oração não dá para a gente invocar o nosso caráter. Em alguns lugares se prega aqui: não, eu sou filho de Deus, eu sou filho do príncipe, eu tenho direito. Ele invoca o caráter dele. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu o justo sequer. Não dá para Deus olhar com base no nosso caráter. Nosso caráter é deturpado. Não é segundo o meu caráter, não. Me atende segundo o teu caráter, porque o Senhor é bondoso. Ele apelou para a bondade, para a santidade, pela fidelidade, pelo cumprimento das promessas. Ele falou assim: eu vou orar para quem pode responder. Ele invocou o caráter de Deus. É bom que quando nós vamos orar, nós nos reconheçamos quem somos e a quem vamos orar e invocar o caráter de Deus. Deus, é segundo a tua bondade, é segundo a tua misericórdia, é segundo a tua fidelidade. Não é porque eu sou bom, não é porque eu não sou bom. Não é porque eu sou bonito, porque eu não sou bonito. Não é porque eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho. É por causa do Senhor. Então é um modelo de oração muito interessante de a gente seguir. E vamos notar aqui que muita gente lê esse salmo, acha que foi Deus. Deus, vou deixar ele castigado para ensinar ele. Não, foi Davi que se colocou nessa situação. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Com frequência nós nos colocamos em situações de dificuldade por nós mesmos, por termos errado, por não sabermos aprender. Nós vamos ver que Davi não sabia fazer algumas coisas, ele precisava saber fazer, ou porque erramos, ou porque o mundo é mau. Às vezes não vem de nós, vem do outro, ou às vezes vem do inimigo, vem de tudo quanto é lugar. Não foi de Deus, mas Davi, ele se colocou, entendeu o problema que está enfrentando, e ele resolveu fazer essa oração. Ele entendeu que esse momento era um momento onde Deus podia instrumentalizar um aprendizado e um livramento para ele. E esse texto, eu dividi ele, tem diversas maneiras de dividir esse texto. Ele é muito rico. Nosso tempo é curto, então eu dividi ele em dois. Uma parte que vai do verso 1 a 6, onde o título é Ouve-me. É o momento que ele está só pedindo a Deus: Senhor, me ouve, me ouça, me ouça. Depois tem uma segunda parte que vai do 7 até o 12, onde ele espera ouvir a resposta de Deus. Bom, como nós já vimos, Davi fez sua oração com base no caráter de Deus, né?
Na oração é sempre bom a gente observar, irmãos. Primeiro, reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Ele reconheceu quem é Deus, ó Senhor. Não é assim, Senhor, eu preciso, eu quero. Não. Ó Senhor, reconhecer a quem estamos orando. Reconhecer a quem oramos. Ó Senhor. Devemos sempre rogar a Deus com base nos atributos de Deus, com base no caráter de Deus. Santo, bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo, perdoador, tem sempre pensamentos bons a nosso respeito. Sempre, Senhor, o Senhor é bom. Não é eu sou bom, eu sou filho do rei, eu posso, eu quero. A ordem invertida. E nós devemos reconhecer quem nós somos também. Quem Deus é, reconhecer os atributos de Deus e quem nós somos. Ele disse claramente: Deus servo, o Senhor é o Senhor, Deus é Deus e servo é servo. A nossa relação com Deus, a canção sabiamente diz que em Jesus nós temos um amigo, porque foi Jesus que resolveu nos chamar de amigo e não mais de irmãos. Mas ele na oração, na hora da aflição, ele falou assim: não, eu sei que o Senhor é meu amigo, mas o Senhor é Senhor e eu sou servo. É muito bom que a gente reconheça quem nós somos e quem Deus é. A oração. No verso 3 a 4, Davi fala ao Senhor do sofrimento que está passando, da perseguição implacável. O sofrimento devia ser psicológico, talvez físico, horroroso, terrível. Eu me sinto como se estivesse numa cova, desanimado, desarraigado, triste, sem vontade de viver. Ele estava no último nível da baixeza da vontade de viver, da vontade humana de viver. Muito triste. E ele era Davi. Ele era o mesmo Davi que havia matado um urso, o mesmo Davi que havia matado um leão quando era pastor de ovelha, o mesmo Davi que havia vencido vários inimigos, o mesmo Davi que tocava harpa nos palácios do rei, e os demônios dos reis eram afastados, do Saul era afastado. Um homem que teve vivido experiências extraordinárias, e agora ele está no inverso, numa situação no fundo do poço. No fundo do poço. E tem gente, irmãos, que acha que por ser crente não vai passar momentos difíceis, semanas difíceis, períodos difíceis. Acha que crente não pode passar. Eu deixei de propósito aqui. Eu acho que essas pessoas nunca leram esse salmo. Aliás, não leram um monte de outros salmos. Porque o que mais tem nos salmos é confissão de pecado e confissão de problema, e reconhecer que o homem é um miserável pecador e que o sofrimento permeou o povo de Deus por muito tempo. E se nós estivermos passando por alguma situação onde nós nos sentimos como Davi, olha, só falta eu morrer agora, isso é normal, o povo de Deus pode passar por isso, mas nós vamos ver que na oração, orando ao Senhor, reconhecendo o caráter dele, quem ele é e quem nós somos, nós vamos ver o que pode acontecer. Que esse é o grande trunfo do crente. O crente é uma pessoa como qualquer outra no mundo, irmãos. Tem dor, fome, desemprego, a doença, morre em acidente, morre de tiro, morre assaltado. Acontece de tudo com os filhos de Deus. Vai ter momentos de dificuldade, mas esse salmo mostra que em momentos de grande aflição há como pedir socorro e qual que é a resposta do socorro. Essa é a diferença do crente. Tem a quem buscar, tem um amigo Jesus a quem buscar. Quem não tem vai buscar onde? No rei Saul, no presidente da república, seja ele qual for. Não tem. Essa é a diferença do cristão, ter Cristo, ter um Deus a quem recorrer. Continuando no verso 5, tudo parecia ficar pior ainda quando Davi comparava aquela situação que estava vivendo com a situação lá do passado. No verso 5 ele diz assim: eu me lembro dos dias antigos, morando no palácio, comida boa, água fresquinha, só tocando música, para palácio, para lá e para cá. Vinha leão eu matava, numa época lá, vinha urso eu matava, vinha caldeiro daqui eu matava, vinha aqui eu protegia a cidade. Olha, tá tudo mil maravilha. Isso lembrando das coisas boas, dos tempos bons. E aparentemente, se você comparar um com o outro, a diferença é abissal, né? Mas tem uma coisa importante aqui.
Nos momentos de aflição, é sempre bom nós nos lembrarmos daquilo que Deus já fez, para aumentar a nossa fé. Deus já fez no passado. Uma vez apareceu um leão lá, para querer comer as ovelhas do meu pai, e Deus me deu a força, eu matei a ovelha. Uma vez apareceu um urso, uma vez apareceu o inimigo, eu tocava a harpa e o Satanás do rei que infernizava ele ia embora. Deus já fez tantas coisas. Em momentos de dificuldade e de aflição, sempre é bom nós lembrarmos dos feitos antigos de Deus, nas Escrituras e pessoalmente. O Senhor é o Deus que livrou Davi, o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor é o Deus que livrou Israel, o Senhor é o Deus que sarou, o Senhor é o Deus que fez isso. Sempre lembrar, porque nós estamos invocando o caráter bom de Deus. O Senhor sempre fez, é o Senhor que faz. Nós estamos sempre invocando o caráter da bondade de Deus, da santidade e da justiça de Deus. Tudo parecia ficar pior, mas você queria chamar a atenção para esse lado bom. Isso tem em vários textos, de outros textos dos Salmos, essa observação. Devemos nos lembrar dos feitos antigos de Deus em momentos de grande aflição, de grande tristeza. Foi isso que Davi fez. E não só reconheceu quem é Deus, não só orou conforme os atributos do Senhor, não só reconheceu quem Ele era, mas ele reconheceu os feitos de Deus. O Senhor já fez grandes milagres, o Senhor já fez grandes livramentos na história. É esse Deus, é isso que ele estava fazendo oração. No verso 6, é bom reconhecer que só em Deus há escapatória. Verso 6: estendo para ti as minhas mãos. Não dá para estender as mãos, embora nós possamos fazer isso por amor, por amizade, por irmão, por pastor Edson, por pastor Elias, por pastor da igreja. Podemos fazer isso para nos ajudar em oração? Lógico que podemos e devemos, mas estender as mãos é só o Senhor. O patrão às vezes não vai poder fazer nada, o presidente não vai fazer nada, o médico às vezes não vai poder fazer nada, a polícia não vai poder fazer nada. Estender as minhas mãos a ti, só em Deus é escapatória. Mas é necessário na oração, quando a gente levanta as mãos para o Senhor, ter um desejo ardente da presença de Deus. Davi tinha esse desejo. Isso também o ajudava a encorajar, a fortalecer a sua fé. Lembrando que ele tinha acabado de dizer que ele estava se sentindo como um cadáver. Ele não estava com força nenhuma dele mesmo. Quando ele começa a falar dos atributos de Deus, das misericórdias de Deus, dos feitos de Deus, que é esse Deus que levanta as mãos, ele está se fortalecendo na fé. É a maneira que nós devemos fazer. Buscar forças aonde? No próprio Deus, através da oração. De que forma? Levantando as mãos somente a Deus. Isso o ajudava a encorajar. Sempre com esperança de que Deus agiria. O texto diz assim: tenho sede. Ter sede significa assim: eu anseio, tenho muito desejo de levantar as mãos para o Senhor. Eu estou aqui igual um cadáver, quase semi-morto, mas eu levanto as minhas mãos a Ti com vontade, porque eu sei a quem eu estou orando, ó Senhor, com as mãos levantadas para Deus. E é um aspecto importante: quando nós levantamos as nossas mãos para Deus, muito antes Deus já estendeu as suas mãos para nós, irmão, porque é do maior interesse dele abençoar o seu povo, cuidar do seu povo, ensinar o seu povo. Quando nós vamos até Deus levantando nossas mãos, há muito que ele já estendeu suas mãos para nos abençoar. Davi fez isso, ele confessou: estou triste, não aguento mais. Ouve-me, Senhor, por amor do teu nome, com base na tua justiça. Ouve-me. Esta é a primeira parte. A segunda parte, que vai do verso de 7 até 12, é um pouquinho mais curto. Eu dei um nome aí: respondeu-me. Ele rogou a Deus, ele orou a Deus, ele orou ao amigo Deus, e Deus respondeu a ele. E o que Davi estava ansiando como resposta? Ele estava orando e pedindo um monte de coisa: livramento das aflições, da agulha da morte. O que ele estava aguardando como resposta? Quando nós vamos orar, por qualquer que seja a situação, qual o tipo de resposta que a gente imagina? Tem umas que a gente quer, que é do nosso coração, às vezes está errado, às vezes está certa, nós não sabemos. Quem sabe o que nós bem precisamos com correção é Deus.
Mas o que Davi esperava? O que ele espera? Ele esperava o mesmo que nós desejamos, meu irmão, porque Davi era homem que nem eu e você, igualzinho, sujeito às mesmas fraquezas, angústias, temores, aflições, necessidades, problema psicológico, aflição, tudo igualzinho. A resposta que ele queria é a mesma, conceitualmente, é aquela que nós queremos hoje. Primeiro, ele diz assim: ouve-me depressa, ó Senhor, meu espírito desmaia. No verso 7, não escondas de mim a tua face, para que eu não me torne semelhante, eu já estou quase, para que eu não fique igualzinho àquele que está na sepultura, na cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Uma pausa nesse pela manhã. A impressão que ele está dizendo é que, Senhor, o tempo está escuro, está noite, está nublado, as coisas não estão fáceis, mas logo pela manhã eu quero a resposta. Dá a impressão que ele está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que é o seguinte: Senhor, eu sei que tem épocas difíceis, semanas difíceis, tempos difíceis, mas logo pela manhã eu estou disposto a escutar aquilo que o Senhor tem para falar. Ele não exigiu de Deus uma resposta, ele dá a resposta logo de manhã. Embora a palavra de Deus diz em outro texto que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Isso quer dizer, nós devemos estar sempre dispostos a logo cedo, levantou o primeiro horário, eu já estou disposto aqui com os ouvidos abertos para ver o que Deus tem para responder. Vamos ver o que ele tem. Logo pela manhã, verso 8: pois em ti eu confio. Estou com meus ouvidos abertos para o Senhor responder a minha oração. Ele não estava esperando aqui a resolução do problema dele, ele queria uma resposta de Deus. Ele queria primeiro ver a face de Deus. Por que o texto diz que Davi queria ver a face de Deus, irmãos? Eu fiz uma correlação rapidinho, os irmãos podem ver em casa se desejarem, porque lá no Antigo Testamento, muitas vezes, foi mencionada a seguinte frase, e está lá no Antigo Testamento mesmo. Eu coloquei em Números 6, 23 e 27 como referência. Naquela época, as pessoas acreditavam, e Deus agia mais ou menos assim mesmo, que quando Deus estava com o seu rosto voltado para o povo para abençoar, o rosto de Deus resplandecia. Mas eles entendiam que quando Deus estava magoado ou triste com o povo, Deus voltava ao rosto. Então, Deus se manifestava mais ou menos dessa forma, mas era como uma crença geral, e Davi sabia disso, porque Davi conhecia muito o Antigo Testamento. Ele falou assim: Senhor, eu quero ver a tua face, mas eu quero ver, sabe, como está brilhando, como está disposto a nos abençoar. Era isso que ele estava querendo dizer, essa face que ele queria ver. Não era que ele necessitaria de ver fisicamente uma imagem de um Deus, era ver esta face, a mesma face do Deus do Antigo Testamento, que estava sempre com o seu rosto resplandecente e brilhante para abençoar o povo. Ele queria ver a face de Deus, mas ele também desejava ouvir a palavra de Deus. Responde-me, no verso 8: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, em ti confio. Se fosse só até aqui, já seria interessante, mas ele continua assim: faze-me saber o caminho que devo seguir. Tem um elemento novo. Senhor, então eu entrei nesse buraco aqui, não sei como sair dele. Me ensina qual que é o caminho. Me ensina qual o caminho que eu devo fazer para seguir, para sair daqui. Tinha algumas coisas que ele precisava aprender no meio da aflição. Porque Deus é tão bondoso, irmãos, que Ele pode entrar nas nossas aflições no momento que Ele desejar, lógico, e fazer daquilo não só um livramento, uma vitória, uma bênção, nos ensinar um novo caminho, como seguir. O que eu devo fazer? Nesse erro não caio mais. Agora eu aprendi um novo, agora eu sei como fazer. Ele desejava ouvir a palavra de Deus, e ele confessa: me fazes saber o caminho, porque eu não sei o caminho. Ele não sabia qual era o caminho. Nas nossas orações, a gente sempre precisa pedir a Deus, depois do nosso pedido de socorro, das nossas aflições: Senhor, eu estou aqui
Não foi porque o Senhor é ruim, porque o Senhor quis. Alguma coisa eu não fiz certo aqui que eu acabei nesse caminho. Então me ensina qual caminho para mim não cair mais nessa. E faz aprender o caminho. Porque a ti levanta a minha alma. Senhor, estou levantando a minha alma, então me faz saber ensinar os teus caminhos. Então Davi queria ver a face de Deus e ouvir a palavra de Deus. Aprender de Deus. Aprender de Deus. No verso 9 diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti para me esconder. Davi estava fugindo do rei Saul já fazia um tempão, e o rei mandava procurar ele aqui, ele corria para lá, com uma montanha, ele ia para outra, se escondia numa caverna, numa cidade, e o rei queria matar ele de todo jeito. Ele falou assim: bom, Senhor, não adianta querer fugir às vezes do problema, o problema vai estar lá, para onde você for está Saul lá atrás de você. Ele falou assim, agora ele falou assim: bom, acho que já aprendi uma coisa, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, eu vou fugir para ti. Opa, vou fugir para ti, para me esconder, vou me esconder em Deus. Há momentos, irmãos, que não tem lugar para se esconder. Para onde você for, parece que o problema te acha. Você corre para cá e está ali, ele acha. O melhor lugar, através da oração, é se esconder em Deus. É se esconder, vou fugir para ti para me esconder. E essa figura fugir para ti para me esconder é como se alguém estivesse fugindo, se escondesse dentro de uma fenda, de uma rocha, onde ele estivesse super protegido dos inimigos. Vou fugir para o Senhor, porque já tentei de tudo, já fui para outro país, já rodei o reino, já fiz de tudo e estou aflito. Agora, já aprendi um caminho. Irmãos, nas aflições, eu não quero passar por aflição. Eu acho que os irmãos não querem, ninguém quer. Mas quando nós estivermos passando, vamos da próxima vez eu vou fugir logo em Deus, não vou ficar correndo anos aflitos, sofrendo, vou logo em Deus me esconder. Vai tratar o problema? Vai estar, mas aqui em Deus ele não vai me afligir minha alma. Em Deus ninguém vai se sentir como um cadáver quase morto, mesmo que esteja no problema. E Davi fala assim: eu estou nessa situação porque eu devo ter feito algumas aí que eu não sei nem o que eu fiz, algumas ele sabia. Ele mesmo se colocou no problema. Mesmo assim ele resolveu orar a Deus e fazer essa oração. No verso 10, finalizando quase, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Porque tinha muita coisa que Davi fazia que não era a vontade de Deus. Tinha muita coisa que ele fazia que ele não sabia como fazer a vontade de Deus. E por isso ele estava passando por esse problema. Não se escondia em Deus, não sabia fazer a vontade de Deus direito. Me ensina. Irmãos, pior do que passar um problema, um sofrimento, é não aprender nada com ele. Passei um sofrimento, a gente que passa um sofrimento, daqui a pouco vem um livramento, de alguma maneira, dá 2, 3 minutos, dá um tempinho e depois está lá de novo. Está lá de novo, volta, não aprende nada. Nos momentos de aflições, vamos pedir a Deus para nos ensinar qual que é o caminho e como fazer a vontade dele. Se a gente fizer a vontade dele, a gente nunca, pode acontecer outras coisas e pode ser que aconteça, mas nessa aqui eu não caio mais. Não, isso aqui não. Nós precisamos aprender. Momentos de dificuldade é momentos de deixar Deus nos ensinar e aprendermos com ele qual é o caminho, qual é a vontade dele para nossas vidas. E Davi reconheceu: puxa, fiz um monte de coisa errada, não sei qual é o caminho, não faço uma... Poxa, mas é Davi. E daí? O Davi era um homem como nós, pessoas como nós, sujeito às mesmas paixões. Então, se os irmãos estiverem passando algum momento de dificuldade, Davi passou, mas o mesmo Deus que agiu na vida de Davi respondeu, é o mesmo Deus que está presente na vida dos irmãos, é o mesmo Jesus, é o mesmo amigo da canção do hino 65, que eu não vou mais esquecer. Pode orar para ele que não tem problema, hein? Tem alguém que vai socorrer. É necessário ouvir e aprender o caminho e fazer a vontade de Deus, sabendo que é o conhecimento de Deus que nos dá a esperança, que nos tira no caminho e faz com que nós não erremos mais daquela maneira para nos colocar numa determinada situação. E a situação de Davi aqui era à beira da sepultura, pelo menos mentalmente ele estava assim.
No verso 11 e 12, parece que à medida que ele vai orando, as coisas parecem que vai melhorando. Parece que o fôlego do Senhor vai entrando. Ele diz assim: Senhor, vivifica, meu Senhor, por amor do teu nome. Irmãos, de novo, da mesma maneira que ele começou a oração, ele vai finalizando: Senhor, vivifica-me, torna-me a me dar vida, porque eu estou aqui semi-morto. Vivifica-me, por amor do teu nome. Novamente ele invocou o caráter, os atributos e a bondade de Deus. Vivifica-me, não é por minha causa, porque eu sou Davi, não é porque eu sou rico, porque eu sou bonito, porque eu sou pastor, porque eu sou crente de 100 anos, de 30, que eu dou dízimo, que eu dou dinheiro. Não é por nada disso, Senhor. Vivifica por amor do teu nome, Senhor. Se olhar para mim, não vai sobrar nada. Reconhecer quem ele era. Ele não esqueceu quem ele era. É por amor do teu nome. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Irmãos, às vezes eu tenho um pensamento, não sei se os irmãos vão entender. Às vezes eu fico pensando assim: como é que Deus pensa? Como se Deus fosse humano. Deus não é homem, Deus é um espírito, Deus é o Criador. Como é que ele pensa quando ele, se fosse eu fazendo uma oração dessa? Como é que Deus vai resistir a uma oração dessa? Senhor, é por amor do teu nome. A humildade está instalada em pessoa. Como é que Deus não vai agir, irmão? Deus pode fazer assim, resolver o problema na hora? Pode, se Ele quiser. Mas às vezes o processo de Deus é outro. Não, tá legal, vai aprendendo um pouquinho aí, vou livrar, mas aprendi isso, aprendi o caminho, aprendi a fazer a minha vontade. Eu vou livrar, calma. Enquanto se você vai sair disso aqui uma pessoa melhor, para você mesmo, para o reino e para a sociedade. Esse é o método de Deus. Vivifica, meu Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Da mesma maneira que ele começou, ele termina a oração: por amor do teu nome, não é por minha causa, Senhor. Verso 12: e por tua misericórdia. Nós tratamos um salmo aqui esse ano ainda, e o tema era a misericórdia. Está gravado, se vocês podem retornar no livro, vão achar lá. A misericórdia. Se tem uma coisa que nós devemos pedir para Deus, é misericórdia. O pastor Elias ministrou esse estudo aqui, esse ano ainda, numa quinta-feira. E Davi não era bobo nem nada, ele sabia disso. Ele disse: e também, Senhor, pela tua bondade, por amor da tua justiça, pela tua santidade e por tua misericórdia. Se tem uma coisa que nós devemos pedir a Deus, é misericórdia. Porque Deus é misericordioso. Porque se ele for olhar para a justiça, coitado do Daniel, esse aqui é o primeiro que cai. Ainda bem que ele não olha segundo a minha justiça, mas é segundo a justiça dele. Não é segundo os meus pensamentos, é segundo o pensamento dele. Não é segundo as minhas misericórdias que eu possa ter ou não com as pessoas, mas é segundo a medida da misericórdia dele. Davi sabia de tudo isso. Ele sabia fazer oração, mesmo estando todo errado aqui, ele reconhecendo que não sabia fazer a vontade de Deus. Assim, eu não sei, mas eu sei como é que funciona a coisa. E não foi uma espécie de uma malandragem dele. Ele falou assim: não, eu vou fazer a coisa certa. Não é em meu nome porque eu sou Davi, que eu já matei leão, já matei urso. Não, é com base na misericórdia de Deus. Por tua misericórdia, tira os meus inimigos e destrói os que me angustiam a minha alma. E para fechar, não tem nada melhor do que isso, irmãos. Pois sou teu servo. Reconhecer quem é. Começou com ó Senhor e terminou: eu sou servo. Devemos reconhecer quem é Deus. A Bíblia diz, em outros textos, que é um coração contrito, aflito, um coração quebrantado de Deus. Deus não resiste. É uma linguagem humana, lógico que Deus resiste. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. É uma linguagem humana para explicar para nós humanos. Mas assim, olha, chegando desse jeito, com essa humildade, fazendo a coisa certa, como é que ele não vai agir? Como é que eu vou pedir e ele não vai me responder? É óbvio que ele vai responder. É óbvio que ele vai responder da maneira que ele quer. O que é que Davi queria? Na hora que ele mais queria ali, é que Saul caísse morto e ele ficasse livre do problema. Agora estou livre. Mas isso não era plano de Deus. Para Deus primeiro era tratar da vida dele.
ensinar muitas coisas para ele. Então, irmãos, se estivermos passando nós, algum companheiro, algum amigo, algum irmão, nós precisamos dizer esta palavra, ou porventura viermos a passar alguma dificuldade: ó Senhor, é a tua misericórdia, eu estou sendo certo, eu sei que o Senhor, eu sei que eu estou orando, eu sei que o Senhor vai responder, eu sei que preciso aprender alguma coisa aqui, que não foi Deus que me colocou na situação, Deus entrou na situação que eu estava, que eu me meti. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos, sabendo a quem podemos orar e de que maneira podemos orar, e aprender para sair com pessoas melhores para nós, para a família, para a igreja e para a sociedade. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém?